Olá a todos vocês, meu nome é Marcelo Santos, aqui do canal Alvo da Consciência, e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. E como que estamos aqui nessa série sobre teologia, assuntos relacionados à teologia, a minha pergunta é a seguinte: a religião cristã, ela foi instituída por Cristo? Será que Cristo fundou a religião cristã? Quem instituiu o cristianismo? Porque parece que uma palavra deriva da outra. Cristo, cristão, cristianismo. E se não foi Cristo que instituiu o cristianismo, quem foi? Mas antes mesmo de começar aqui, se você ouvir aí um barulhinho de água caindo, é um sisteminha de aquaponia que eu tenho aqui no fundo de casa. Eu vou até mostrar aqui para você. Onde você cria plantas e peixe, e por isso fica esse barulhinho de água aí caindo no fundo. Sabemos que nos dias atuais existem milhares de religiões que são denominadas como religiões cristãs, que deriva do cristianismo e consequentemente reporta-se até Cristo. Não apenas a palavra ou a pessoa de Cristo, mas também as mensagens de Cristo que Jesus pregou. E entre elas nós encontramos as pentecostais, as neopentecostais, as tradicionais, as reformadas, aquelas que são arminianas e outras são calvinistas, e por aí vai, a lista é enorme. E a pergunta seria: o cristianismo, essas religiões que fazem parte do grupo do cristianismo, elas são uma religião instituída por Cristo? E uma observação que eu quero fazer aqui é que a primeira vez que a palavra cristão ela é atestada aqui no Novo Testamento é lá no livro de Atos. Atos, capítulo 11 e versículo 26, que diz assim: em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então, a palavra cristão é um vocábulo grego que vem de Christos, que refere-se a cristão, e não um vocábulo hebraico, mas sim grego. Mas vamos aqui também analisar um contexto na qual Jesus pregava e qual era a sua mensagem quando ele falava a respeito do que ele veio fazer, e onde ele veio fazer e para quem ele veio fazer. O contexto da mensagem de Jesus está baseado em um objetivo. Eu quero ler aqui alguns versículos para ficar bem claro essa nossa conversa de hoje. Então nós vamos observar que a mensagem que Jesus pregava está relatada no livro de Mateus, e nós vamos ver essa referência agora, que é Mateus capítulo 4, versículo 23, que está escrito o seguinte: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando a todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo. Então aqui o escritor, ele está sendo bem enfático, dizendo que Jesus primeiro, ele veio pregar o evangelho do reino primeiro. Nós percebemos aqui que não tem nada a ver com cristianismo. Ele veio pregar o quê? O evangelho do reino. E eu poderia aqui mencionar umas dezenas de versículos que falam sobre essa mensagem de Cristo pregando o evangelho do reino. Até mesmo ele disse o seguinte, que esse reino a gente não deveria procurar nem num lugar, nem no outro, e que esse reino ele estava dentro do coração de cada indivíduo. O reino de Deus está dentro de vós. Foi isso que Jesus ele mencionou em umas também das suas passagens. Mas quero também dizer aqui que as mensagens de Jesus não eram uma mensagem totalmente nova e diferente daquela que o povo judeu há milênio já havia ouvido a respeito sobre o assunto. Jesus, na verdade, veio para tentar lembrá-los de que eles deveriam fazer algumas coisas que eles não estavam fazendo, só que a direção da mensagem era exclusivamente para o povo judeu. Então, quando você ouve falar, por exemplo, nos evangelhos sobre jejum, sobre sacrifício, sobre oferta, sobre dízimo, sobre templos,
Ele estava falando de algo que era praticado dentro do judaísmo há milhares de anos atrás. E falando aqui dentro do contexto da mulher cananeia, aquele episódio da mulher cananeia do livro de Mateus, no capítulo 15 e versículo 24, olha só o que Jesus falou. E respondeu ele, ou seja, Jesus: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus tinha um propósito. Primeiro, pregar o evangelho do reino, e ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. A mensagem de Jesus ficou restringida assim. E um outro detalhe também importante que nós temos que observar aqui, abrindo aspas aqui para a gente continuar, é aquela questão do templo que aparece aqui nos evangelhos. E essa questão é uma questão muito confusa na mente de muitas pessoas, quando Jesus ele fala sobre o templo, mas eu queria que você prestasse muito atenção no versículo para a gente poder dar continuidade aqui. Porque hoje, quando se fala de cristão, fala-se de cristianismo, logicamente a gente já lembra-se dos templos, já liga o evangelho, o cristianismo e templo. Porque eles são usados, na verdade, este versículo é usado pelos cristãos para poder defender, na verdade, as suas práticas religiosas dentro de um templo. Não que eu seja contra, na verdade, estou trazendo o que o versículo está trazendo aqui dentro do contexto cultural e dentro do contexto temporal. E esse versículo é Mateus capítulo 21 e versículo 13. Olha só o que Jesus disse. E disse-lhe, está escrito. Primeiro, quando ele disse assim, está escrito, ele está fazendo o quê? Se reportando ao Antigo Testamento, dentro da Taná, dentro da Torá, o que estava escrito a respeito do templo. Ele está se reportando às escrituras do Antigo Testamento, que eu fiz um vídeo aqui a respeito de Bíblias e Escrituras, está aqui no canal. E depois você pode assistir. A diferença de Bíblia e Escritura, quando os discípulos, quando os apóstolos, quando Jesus falava de Escritura, ele estava falando dos 66 livros ou ele estava falando de um material específico? Mas esse vídeo também já está no canal. E continuando aqui, ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, para vós e tendes convertido em couvis de ladrões. Agora, de que templo Jesus está falando? Será que ele está falando dos templos cristãos que existem aos milhares hoje? É claro que não. Jesus estava falando do templo judaico. Ele está falando que estava escrito do templo judaico. Aqui ele não está falando nada de templo cristão. É de templo judaico, usando aqui uma hermenêutica dentro do aparato crítico do texto. Ele não menciona templo cristão, ele está falando sobre o templo judaico, que existia há milhares de anos, e depois o próprio Cristo profetizou a queda desse templo, que aconteceu 70 depois de Cristo, que tem toda a história que o general destruiu o templo de Jerusalém, e a partir daí não houve mais o templo de Jerusalém até os dias de hoje. E os templos cristãos, ele foi oficializado por Constantino no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, que começou ali a se oficializar os templos cristãos, e até os dias de hoje nós vemos milhares deles. E dentro da mensagem que Jesus veio pregar, ele citou aqui 3 pilares do judaísmo que na verdade os judeus eles não estavam praticando, e por isso ele veio lembrar de que os judeus deveriam praticar, mas esses 3 pilares, que é um princípio não apenas para o judaísmo, mas para todas as civilizações, ele se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 23, onde eu vou ler agora para que possamos entender. Que diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei,
Aqui ele vai citar então esses três pilares: justiça, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Há muitos que vão pegar esse texto aqui para dizer que Jesus ele estava de acordo com o dízimo, né? Porque aqui o texto fala sobre isso. Mas longe disso, Jesus ele não estava instituindo o dízimo como é praticado nas igrejas hoje, mas esse é um tema para um próximo vídeo. O que acontece aqui é que Jesus citou aí esses três grandes pilares dentro das normas e dentro das leis que normatizavam a Taná do povo judeu, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Agora, veja bem, dentro do ministério de Jesus, você acha que ele praticou justiça e ele ensinou as pessoas a praticarem justiça? Com certeza. Você acredita que Jesus ele praticou a misericórdia e ele ensinou as pessoas a praticarem misericórdia? Claro que sim. Dentro do ministério de Jesus, ele praticou a fé e ele ensinou as pessoas também a terem fé? Positivo, com certeza. A tua fé te curou, vai, seja conforme a tua fé. E todas as pessoas que não tinham fé, e ele diziam que o fator principal para que as pessoas recebessem alguma coisa era através da fé. Então esses três pilares foi o que constituiu a mensagem de Cristo. Mas nem isto Jesus instituiu, nem isso, porque isto, todos esses três pilares, eles já existiam dentro dos códigos de lei morais do povo judeu. Dentro da Taná já existia esse código. Jesus veio apenas para lembrar os judeus que eles deveriam praticar essas coisas, porque Jesus chamava eles de hipócritas e fariseus, porque eles falavam uma coisa e não conseguiam viver aquilo que estavam falando. Então Jesus ele não veio para criar uma nova religião, ele não veio para criar um cristianismo, ele não veio para criar uma nova forma, que nem a palavra religião, que significa religar. Esse é um termo humano, religar a Deus, é um termo humano, Porque Jesus ele não veio para fazer esse tipo de religação, ele veio tratar aqui primeiro com o povo judeu. E agora, de fato, da onde então que surgiu o cristianismo, de forma bem resumida, para esse vídeo não ficar muito comprido, de onde surgiu o cristianismo, ou a religião cristã como uma religião oficial que pendura aí até os dias de hoje? É claro que o cristianismo ele não surgiu da noite para o dia, foi um processo que foi acontecendo, a evolução e o aumento do cristianismo foi crescendo, assim como qualquer movimento, quando vai crescendo, ele é preciso de algumas normas e regras para poder conter o povo e conter aquela instituição que está crescendo. E por se passar por vários concílios, tanto para a formação da Bíblia, para a formação do cano, também foi se formando esse grupo chamado cristianismo que temos hoje. Mas para isso eu vou ler aqui um decreto que aconteceu na cidade de Tessalônica, feito por Teodósio. E em fevereiro de 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio, ele promulgou um decreto oficializando o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E nesse decreto, ele diz basicamente isso aqui, que eu vou ler aqui para você, que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de material, mas eu vou ler parte desse decreto feito por Teodósio, ali em Tessalônica, que diz assim: a todos os povos, a quem rege a moderação de nossa misericórdia. Vai vendo. Desejamos permanecer na religião a qual o divino apóstolo Pedro, aqui já colocando o apóstolo Pedro como o divino apóstolo Pedro, entregou aos romanos. A religião até agora muito bem conhecida, que claramente é seguida pelo pontífice Damásio. E Pedro, bispo de Alexandria,
homem de santidade apostólica. E agora em seguida, nós vamos ver ali nesse decreto sobre a instituição do termo trindade, né? Porque esse termo, esse tema da trindade, ele foi discutido em vários concílios e ficou por bem que os cristãos aceitassem a trindade, e o próximo parágrafo exatamente existe essa aceitação da trindade aqui. Mas vou pular esse pedacinho, que também pode ser um tema aí de próximos vídeos. E agora aqui é o que vem o mais importante, que diz o seguinte: ordenamos, tá? Aqui tem uma ordem, ordenamos que aqueles que seguem esta lei sejam incluídos sobre o nome de cristãos universal ou cristão católico, que é a palavra católico universal, né? É a mesma coisa. Mas o resto, ou seja, aqueles que não aderissem a todos os termos que Teodósio estava propondo ali dentro desse decreto, a todo o resto assumirá a desgraça da crença herética, ou seja, qualquer grupo de pessoas ou qualquer indivíduo que cresce diferente para uma forma individual e formasse qualquer tipo de grupo, ele já seria responsabilizado pela sua própria vida. E suas pequenas reuniões não receberão o nome de igreja e sofrerão com vingança em primeiro lugar. Sofrerão com vingança. Em primeiro lugar, divinas, e depois de tudo, o que formos movido para a qual iremos determinar de acordo com o julgamento celestial. Você percebeu aqui o tom de ameaça desse decreto que tem para qualquer pessoa que falasse ou fizesse ou agisse contra a instituição principal estabelecida? Então o que nós vemos aqui não é apenas um decreto, é uma coação, é uma imposição, diferente daquela que Jesus veio pregar, que eu disse agora há pouco, que Jesus veio lembrar o povo judeu sobre a justiça, misericórdia e fé. Então o cristianismo, ele não foi feito dentro da justiça, dentro da misericórdia, dentro da fé. Aqui, na verdade, a justiça agiu sem perdão todos aqueles que não aderissem ao cristianismo, que nós vemos depois pela a história da Idade Escura, em que muitas pessoas foram mortas, acusadas de heresias, porque pregavam ou acreditavam de forma um pouco diferente do que aquela que a religião oficial havia determinado. Então nós percebemos que foi um sistema implantado através da força, do poder e do domínio. O ser humano, ele sempre coloca uma autoridade divina para que aquela matança que ele está fazendo, que ele está oficializando, ela seja justificada, porque se o imperador ele dissesse que ia matar por conta própria, não seria viável. Mas o ser humano, o que ele faz? Ele usa o nome de Deus para legitimar todas as suas atrocidades, para se livrar da culpa. Ou seja, todos aqueles que fizessem qualquer coisa que não estivesse de acordo com o padrão estabelecido, ele sofreria punições divinas, entre aspas, né? Então, se a gente olhar um pouco para o Antigo Testamento, o que é que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar centenas e milhares de mortes, pessoas que mataram em nome de Deus, mas na verdade eles diziam que Deus havia mandado para legitimar toda aquela matança, para justificar aquelas centenas e milhares de matanças. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com muitos outros do Antigo Testamento, que faziam grandes atrocidades e depois diziam que Deus havia mandado para justificar então aquela matança. E aqui, na oficialização do cristianismo, em 380 depois de Cristo, não foi diferente. Eu sei que alguém vai dizer o seguinte: mas essa punição, ela era para os hereges. Não, é claro, herege, porque todos aqueles
que não fizesse de acordo com o que foi oficializado, era considerado como herege, mesmo que ele estivesse falando fosse a verdade. Mas para o império, para o imperador e para a religião oficial, ele era um herege, e por isso que ele sofreria, e houve muitos casos, dezenas e centenas, milhares de casos de punições severa e pública, porque alguém fez qualquer coisa ou pregou qualquer tipo de doutrina diferente daquela da religião oficial. Então foi aí que nasceu o cristianismo. Só que agora eu quero pontuar o seguinte: perceba que o evangelho de Cristo, ele ficou sendo bem diferente quando Jesus começou ali o seu evangelho, e quando ele anunciou esses 3 pilares do judaísmo, que era a fé, que era a misericórdia, que era a justiça, né? Agora perceba o seguinte: quando você olha para a instituição lá do cristianismo, a oficialização do cristianismo, percebe que ele foi instituído dentro de severas punições, dentro de coação, através do medo, através da ameaça de morte. Enquanto Jesus ele pregou a mensagem da justiça, da misericórdia e da fé, a instituição ela cresceu por força e por violência e por coação e por ameaças. Mas voltando aqui para analisar o que Jesus falou no versículo anterior que eu li, a respeito dos 3 pilares que constitui a regra do judaísmo que até hoje é vivido, eu queria fazer essa comparação, mas dentro de um outro vídeo, para ver se a gente encontra no próximo vídeo os 3 pilares, eles acontecendo dentro da religião cristã que leva o nome de Cristo, uma religião que foi ali instituída pelo poder maior lá da antiguidade, por Teodósio. E eu quero fazer aqui então a comparação desses princípios, que para mim, na verdade, esse seria o princípio, né? Às vezes a pessoa ouve eu falar a respeito da Bíblia, alguns amigos acreditam que eu estou contra a Bíblia, mas não estou contra a Bíblia e nem contra Deus e nem contra Jesus. Eu sei o que é história verídica, verdadeiro, o que aconteceu e aquilo que se torna princípio, que pode ser obedecido e seguido por todos. Mas existe coisas que a instituição religiosa ela colocou sobre a humanidade que não são princípio, na verdade são brigas políticas, brigas por conseguir território para dominar o maior número de pessoas possível. E quero também apresentar aqui que a mensagem de Jesus era totalmente diferente daquela que nós costumeiramente ouvimos pregar nos dias de hoje. Nada contra quem prega, mas a minha intenção aqui, como o canal é alvo da consciência, trazer aqui para você cada vez mais clareza naquilo que se chama teologia e Bíblia. Valeu? Se você gostou do vídeo, deixa um like.